A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen. A Ciência dos Céus. Terça, 2 de dezembro de 1913. Querido e amigo tutelado, esta noite falarei a você de certos temas que se ligam à questão de transmutação de energia. Energia, conforme agora emprego a palavra, deve ser entendido como aquele intermediário que concatena a ação de nossas vontades com o efeito que é exposto nas mentes dos homens. Aqui somos treinados para este fim, para que possamos transmitir pela ação de nossas vontades, por aquilo que podemos chamar de vibração, nossos pensamentos através das esferas ou estados interferentes para este plano terrestre. É este movimento em vibração a que chamamos energia. Agora você deve entender que, em se usando o palavreado terrestre, estou empregando um meio que não é adequado para expressar nem exatamente nem completamente a ciência destas esferas e reino. É necessário, entretanto, que eu qualifique meus vocábulos, e quando usar o termo vibração, não estou me referindo à mera oscilação, vai e vem somente, mas de movimentos em que algumas vezes são elípticos, algumas em espiral, e algumas numa combinação destas e outras qualidades. Deste ponto de vista, o sistema atômico de vibração, o qual apenas recentemente foi revelado aos homens da ciência, é para nós uno aos movimentos dos planetas desta esfera solar e deste outro sistema no espaço longínquo. A ação da Terra em torno do Sol e a ação das moléculas no átomo são vibrações. Não importa o grau pela qual são medidos ou qual seja o diâmetro de suas órbitas, mas eles são de uma só espécie e é no grau somente que diferem umas das outras. Mas a transmutação traz a qualquer sistema uma mudança de movimento, e a qualidade do movimento sendo mudada, há também necessariamente uma mudança de resultado. Consequentemente, nós, atuando sempre em perfeita obediência às leis estabelecidas por aqueles mais evoluídos e mais sábios que nós, concentramos nossos pensamentos no movimento de certas vibrações e se tornam defletidos e transmutados para outras qualidades de vibrações. E assim a mudança é elaborada. Usualmente nós fazemos este trabalho lento e gradualmente, a fim de se obter a exata quantidade de divergência da qualidade original da vibração pretendida, nem menos nem mais. É por este método que atuamos nas ações dos homens e no curso da natureza em todas as suas partes. Há múltiplas classes e companhias que têm um encargo de variados departamentos de criação: mineral, vegetal, animal, humano, terrestre, solar e estelar. Além disso, também as estrelas são agrupadas juntas e arranjadas numa qualificação hierárquica para esta grande tarefa. E então, pelo mesmo método de transmutação de energia, que sistemas são gradualmente desenvolvidos em mundos, e estes mundos providos de forma, e então habilitados a produzir vegetação e vida animal. Mas, em sendo assim, você notará que toda a vida e toda a evolução é consequente da operação da energia espiritual, obedecendo ditames da vontade de seres espirituais. Uma vez isto controlado, a força cega desaparece e a intenção toma o seu lugar. Intenção da inteligência do poder espiritual dos trabalhadores de vários grupos operando de acordo com certas leis colocadas mais dentro dos limites dessas leis, livres e poderosos. Mas ainda a matéria propriamente dita, o resultado da transmutação das vibrações naquelas variedades de conjunto total. E estas mais recentemente estão sendo analisadas por cientistas que atingiram o conhecimento de que a matéria é indubitavelmente o resultado das vibrações e que nenhuma partícula da matéria está parada, mas num incessante movimento. Isto é correto, mas não conclusivo, pois não busca a matéria em seu fim. Não seria verdadeiro dizer que a matéria esteja em vibração, mas que a matéria é vibração, o resultado da vibração de uma qualidade mais refinada que não é encontrada nos fenômenos das coisas materiais, mas naquelas esferas próprias para suas qualidades. Assim você verá quão pouco importa que, quando chega o tempo de vocês e tira o corpo da terra, vocês fiquem desencarnados. Se o corpo terrestre for um corpo de vibrações e nada mais, muito bem, você agora tem um corpo de vibrações mais substanciais e durável, por causa da qualidade mais alta e mais próxima à vontade energizante que o trouxe à existência. Desta forma sustentam. Aquele corpo servirá a você enquanto você permanecer nas esferas inferiores, e quando tiver progredido, aquele corpo será transmutado em um mais permanente e de uma qualidade mais sublime. Este processo será repetido conforme as épocas
forem passando e você saltar de uma glória para outra glória maior, nas infinitas conquistas do progresso diante de você. Segue-se também que, à medida que aqueles nas esferas inferiores neste reino espiritual não são normalmente visíveis na esfera terrestre, assim aqueles nas esferas superiores não são normalmente visíveis naquelas esferas inferiores, e assim por diante, na mesma ordem em que subimos de esfera em esfera e buscamos nosso caminho ao longo desta gloriosa estrada de luz e alto empenho. Então é assim, amigo e tutelado, quando vier para cá, um dia será melhor entendedor. Por enquanto, apesar de que você realmente empregue em sua vida diária este mesmo método do qual falei, da mesma forma que todos os homens, mesmo assim você pouco entende o seu funcionamento. Seria bom que soubesse, se todos os homens fossem unissonos mentalmente conosco. Nós que tentamos usar nossos poderes para a glória e reverência a Deus, porque a arma pode ser usada pelo bem ou pelo mal. Um homem que a encontrasse em sua mão ultrapassaria em poder e força todo o seu atual conhecimento, como ele ultrapassa a dotação mental da mosca ou da pequena formiga. É bom que sejamos aptos a coordenar o progresso com conhecimento no sagrado que caminham juntos, porque é assim, não perfeitamente, mas dentro de certas linhas demarcatórias, amplas, mais seguras. Fosse de outra forma, o mundo não seria o que é hoje, nem comparativamente às regras ordenantes. Este é um aspecto, entretanto, de nosso cuidado para com a raça humana e o que o futuro nos reserva, não posso dizer, pois não posso ver a não ser conjecturar quão longe o homem irá deste novo conhecimento, cujo limiar acaba de atravessar. Mas as coisas estarão bem ordenadas por aqueles que observam um caminho com carinho zeloso e com sabedoria muito grande, e tudo estará bem enquanto isso for assim. Quarta-feira, 3 de dezembro de 1913. Pode ser bom que aprofundemos nossa matéria em questão um pouquinho mais que isso, até que minha explicação possa se tornar mais explícita. Saiba então, meu amigo e tutelado, que o que já disse a respeito da transmutação de energia foi para definição, que para explicação e detalhes, o uso de minhas palavras. Se você olhar o que está exposto de manifestação divina de vida ao seu redor, destes elementos da sua esfera, observará vários pontos de interesse. Primeiro, não seria capaz de usar o sentido da visão para ajudá-lo a entender que seu trabalho não foi aquela luz que é externa a você, sendo derramada sobre o seu planeta, mas a luz é também meramente vibração, e também não é consistente em sua qualidade de vibração da primeira à última, pois observe o Sol sendo visível e a fonte daquelas vibrações, mas externamente ao halo da atmosfera da esfera solar, aquelas vibrações são transmutadas pelo meio variante do qual elas penetram. Assim, a corrente de luz passa através de regiões de escuridão e continua até que se aproxima outra zona atmosférica, como esta que está sobre a Terra. Quando, então, mais uma vez, aquela energia é transmutada em sua qualidade, torna-se, uma vez, aquilo que o homem chama de luz, porém é apenas uma única entidade, aquela corrente do Sol para a Terra, uma corrente de luz energética de sua fonte, passando através de uma vasta região de escuridão e emergindo novamente com sua qualidade nata, onde quer que surja um planeta em seu curso. Você lembrará as palavras: a luz brilhou na escuridão e a escuridão não compreendeu a luz. Isso então é mais que mera analogia, é a forma de trabalho que Deus adotou em seu universo, tanto material quanto espiritual. E ele é um, e seu reino é único. É óbvio, entretanto, que certas condições são necessárias para que aquela luz possa se tornar operante para revelar coisas ao homem. Essas condições são um ambiente sobre o qual a luz atua, pela qual é também afetado por ação reflexa. Portanto, de respeito ao ambiente espiritual, somente quando o ambiente propício é encontrado, que nós, ministros espirituais, somos capazes de nos tornar operantes. E isto é porque para alguns somos capazes de revelar coisas em maior medida e com maior facilidade que a outros, cujo ambiente não é tão propício. Tudo quanto faz manifestar luz, seja a coisa manifestada material ou espiritual, e dir-lhe-ei outra semelhança. É da mesma forma que sobre a região interveniente de escuridão, a luz é projetada do Sol até o planeta longínquo. Assim, das altas esferas, a luz é mandada às esferas intervenientes e é recebida no plano da Terra tão diretamente em sua forma quanto a própria Terra recebe a luz do Sol. Agora, olhe outro campo, muito longe.
Além da estrela mais afastada que você vê da Terra, está a zona de maravilhosa beleza, onde sóis envolveram-se em muito mais conclusivos sistemas do que os que você observa. É visto aqui que a luz é medida na proporção em que o calor descresce. E isto aportaria para o fato de que o calor é, pela evolução das eras, transmutado naquelas vibrações que constituem a luz. A luz é mais fria que a Terra e reflete mais luz proporcionalmente a seu tamanho. Quanto mais velho o sistema se tornar, mais frio ficará e mais brilhante consequentemente. Assim é como acreditamos em nossa esfera. E posso dizer-lhe que não há fato observado até este presente momento que se opõe à nossa conclusão. Uma vez observei um exemplo muito bonito de transmutação de energia aqui em meu próprio lugar. Havia um grupo de visitantes de outra esfera e estavam quase retornando à sua esfera quando sua missão já terminada. Estando sua missão já terminada, uma turma dos nossos, dos quais eu era um deles, foi com eles ao grande lago, sobre o qual eles chegaram a nós. Aqui eles embarcaram em barcos e estavam dando suas palavras de despedida em agradecimento e bons desejos, quando um dos nossos príncipes foi visto se aproximando da companhia de um grupo de servidores vindo de trás de nós. Vieram através do ar e pairaram sobre nós e os barcos, enquanto nós, sabendo de seus habitantes, mas não de suas atuais intenções, esperamos para ver que modo ou que coisa eles, ou melhor, ele tinha em mente para fazer. É um prazer nestes planos dar prazer uns aos outros pelo exercício dos poderes que possuímos. E isto em combinações variadas, pelos efeitos que são diferentemente produzidos. Longe nos céus nós os vimos, enquanto se moviam lentamente, circulando sobre o príncipe de Quem, em direção àqueles no círculo. Vieram raios de vibração de diferentes qualidades e, portanto, de diferentes cores. Estes, ele nos mandava por sua vontade, e aqueles seus subordinados os ondulavam numa trama de desenho curioso e muito bonito, e onde dois raios se cruzavam. Ali a luz intensificada cintilava como uma pedra de matiz brilhante, e os nós eram de muitas cores, devidas à combinação variada dos raios que entravam nesta construção. Quando isto estava completo, o círculo ampliou e espalhou-se, deixando seu príncipe sozinho no centro. E ele segurou em sua mão a rede pelo seu meio, e ela flutuou em torno dele como uma teia multicolorida, e foi muito lindo. Agora, aquela rede era realmente um sistema de muitas qualidades, de vibrações enviadas juntas. Ele a soltou de suas mãos e ela começou lentamente a abaixar, ao mesmo tempo em que ele subia através dela, até que ficou no nível de seus pés. Aí ele levantou seus braços e desceu com ela. E conforme ele vinha, olhou através das redes os barcos abaixo e fez movimentos lentos com sua mão em sua direção. Aí os barcos começaram a mover-se na água, como se estivessem sozinhos, e continuaram até flutuar em círculo. Então a rede desceu e cobriu-os, e vimos que estavam todos na sua circunferência. E também isto, como se estivessem iluminados por ela. Eles passaram pela rede, ela abaixou e pousou na água. Então o príncipe, de pé na rede na água, no meio dos barcos, acendeu suas mãos em uma saudação a eles, e a rede lentamente levantou da água, levantando os barcos nela, e flutuaram, subindo no ar. Então, ao longe, sobre o lago, juntaram-se, e o grupo de nossa esfera fechou num círculo em torno deles, e tocou uma canção de boa viagem, à medida que flutuavam em direção ao horizonte sobre o lago. Foi meramente um daqueles pequenos toques de amor com que nos deliciamos ao mostrar a nossos irmãos de outras esferas de trabalho, nada mais. A minha intenção ao relatar isso, que era demonstrado muito mais bonito do que sou capaz de transmitir-lhe escrevendo, é ilustrar o efeito da vontade de um poderoso anjo do Senhor, concentrando as forças na mão e transmutando-as de qualidade. Beleza não é somente um ministério de prazer às vistas. É antes a característica destes reinos, porque beleza e qualidade andam juntas aqui. E quanto mais útil um homem se torna, mais belo é em pessoa. A beleza no sagrado é literal e real, amigo. E seria bom que todos os homens pudessem aceitar essa verdade. Quinta-feira, 4 de dezembro de 1913.
Tendo já explicado de forma sintetizada alguns destes princípios, os quais são encontrados em operação, tanto em sua própria esfera na Terra, como também nestas de substância mais rarefeita, continuarei em uma veia ligeiramente diferente, pois apesar de não ser de nossa habilidade nem proveitoso falar destas coisas que existem nessas esferas superiores, somente mais apropriado um homem deve olhar adiante enquanto caminha, e quanto mais ele puder entender daquela localidade para a qual ele está se conduzindo, mais certeza ele terá em seus passos adiante, e menos estranho aparecer-lhe-á este lugar quando de sua chegada. Começando então neste ponto, uma das primeiras tarefas que temos que aprender aqui, tendo passado através do véu da carne para os reinos mais claros da vida espiritual, e primeiramente nos familiarizando as condições existentes encontradas aqui, isso já cumprido, é transmitir àqueles que vêm para cá depois de nós, esse mesmo conhecimento. Uma questão que causa muito dissabor e descrédito a muitas almas é o fato de que tudo o que vem aqui é real. Isso já foi mostrado a você, mas é tão estranho e contrário à expectativa racional que, de bom grado, eu acrescentaria um pouquinho ao que você já recebeu, porque é de importância primordial para todos que se apercebem de que a existência depois deles não é sonho, como um homem diria, mas nós não, mas que é indubitavelmente a mais completa vida desenvolvida, e uma vida para a qual a vida na Terra é tanto a preparação para como o começo. Porque os homens imaginam que o broto novo tem mais força que o carvalho já desenvolvido, ou que a fonte tem mais realidade e poder que o rio. Pergunta: o broto e a fonte são sua vida presente na Terra, e o carvalho e o rio estão aqui. O corpo que agora vestem, as árvores e os rios e outras coisas de substância material, as quais vocês chamam de reais, não são tão duradouras nem tão reais como seus correlatos nestas esferas. Porque aqui é encontrada a energia que vem ao seu sistema, e é como o dínamo elétrico para a simples lâmpada, para seu poder e intensidade. Quando, entretanto, os homens pensam em nós como sopro de fumaça e no nosso ambiente como sombras errantes, deixam-os parar e perguntar se há alguma razão sonora para fundamentar sua visão. E não somente isso, não há qualquer razão naquilo que, de qualquer maneira, mas ao contrário, é tolice, é inválido pensar considerando-se seres de estado espiritual. Deixe-me descrever-lhe uma cena em uma destas esferas ou regiões, e como farei para fazer parecer mais natural a você. É uma cena de um autoconhecimento para mostrar-lhe de que espécie de modo de vida você fará parte brevemente. Um dia, quando você ultrapassar a luz do sol e repensar sua vida na Terra, certamente será tudo muito vivido e pleno, e a razão das coisas das quais você tem agora discernimento apenas parcial será à vista como ordenada e inteligentemente beneficente. No entanto, como parecerá curto o dia de sua presente vida, quando em torno de si se desdobrar uma infinidade depois de outra, e a eternidade começa a ser a sua vida, a qual agora você computa dia a dia, dia por dia. Lá adiante uma luz está nascente no céu, a qual tinge o horizonte como um véu violeta, e que parece cair atrás dele, cobrindo meus olhos para a distância. Entre aquele horizonte e a alta rocha na qual estou, há uma ampla e espraiada planície. Aqui a meus pés, longe abaixo, vejo um templo que, por sua vez, está também acima da cidade, que se espalha em torno da base da montanha. Cúpulas e salões e mansões cercados por gramas de esmeralda e flores cintilando, como gemas de muitas cores eu vejo, e quadras e estátuas e fontes, muitas pessoas em cujos mantos brilham flores, num sem número de cores, movem-se em grupos, uma cor é vista como sendo a dominante sobre as outras. Entretanto, e é o dourado, porque esta é a cor principal desta cidade. Muros altos estendem-se em forma de lua crescente ao longo da parte externa e envolve a cidade, enquanto as pontas inclinam-se em direção à montanha no outro lado. Nestes muros há observadores, não contra inimigos, mas para dar notícia do que está acontecendo do lado de fora, na vasta planície, de vez em quando, e para dar boas-vindas aos amigos que vêm de jornadas de outras regiões distantes. Os muros são circundados pela água de um lago em que a extensão seria medida como um mar ou um oceano na terra.
mas ainda é possível para aqueles que são treinados a observar ver de trás dele a região na longínqua margem onde a luz está nascendo, e é vista beijando os veleiros e os cintilantes remos dos barcos conforme vão indo, alguns em uma direção, outros em outra, sob o abraço gentil das ondas do mar. Eu agora desço e fico nos muros para observar o que está acontecendo. Nesse momento eu ouço um rumor como o de um trovão vindo na direção daquela nuvem de luz violeta. Ele cresce em volume e ritmo e atinge um tom agradável até que se torna um coro de música. Então do templo acima de mim vejo emergir uma grande multidão que usa mantos brancos brilhantes com cintos dourados na cintura e em cada um filete de ouro em suas cabeças. Eles se deram as mãos na plataforma de pedra diante do templo e olhando para cima pareciam estar enlevados em adoração. Eles estão realmente reunindo forças para responder à saudação do grupo que está viajando em direção a nós, um horizonte longínquo. Então outro homem chega e senta-se diante deles, olhando em direção à nuvem de luz violeta. Ele é mais corpulento que os demais, vestido com eles em branco e dourado, mas mais bonito e mais brilho em seu rosto, e cujos olhos são como trêmulas chamas de luz. Dali a pouco, no momento em que ele se coloca em pé, uma nuvem começa a se formar em torno deles, e à medida que ela se torna mais densa, nós a vemos em um movimento revolto, até que toma a forma de uma esfera de coloração dourada, mas repleta de luzes multicoloridas. Ela vai aumentando até o tamanho de poder esconder o templo de nossos olhos. E então segue-se uma cena muito notável. A esfera em revolução e lançando raio após raio de luz, ouro, vermelho, púrpura, azul, verde e outras, lentamente levanta-se no ar e vai mais alto ainda, que se nivele com o pico da montanha atrás e sobre o templo. Mais alta ainda ela se eleva e sua luz irradia campo afora, e percebi que a plataforma onde esteve os grupos dos moradores do templo está vazia. Eles acenderam neste globo de luz e de chamas vivas. Isto não é possível a não ser para aqueles que desenvolveram com treino suportar a intensidade de poder espiritual que gera um fenômeno como este. Mais alta ainda sobe a esfera, até que permanece suspensa e o brilho de seus raios é aumentado. Então percebe uma sombra furtiva vinda de seu reino, vinda de seu meio, assentando-se, espalhando-se sobre aquela metade que se opõe à região atrás. Mas a frente que está em direção à luz violeta, no horizonte está vazia, e seu brilho é aumentado tanto que não posso olhar para ela, mas somente para os raios que passam alto sobre a planície em resposta àquela mensagem vindo de longe. Aí também escutamos um ruído semelhante ao de abelhas que vem da esfera de luz e é aumentada da mesma forma que ela, como um coro de grandes orquestras, e agora vai avolumando alto nos céus e inunda a planície e o mar com luz e música, pois estes aqui são feitos para andarem juntos, misturados em condições e efeitos. Nossos amigos são vistos e ouvidos por aqueles que vêm em nossa direção desde longe, e as duas correntes de luz gradualmente se aproximam, e assim também fazem as duas toadas de harmonia, e tudo se mescla junto em maravilhosa beleza, mas eles não estão próximos. Isto que nestes reinos responde à distância, no seu seria uma imensidão. Estes dois em oposição são como se uma das estrelas que você vê da Terra saudasse uma estrela irmã a bilhões e bilhões de milhas além, e mandar sua música a ela em saudação, recebendo a resposta em luz semelhante, mesclada com o som respondendo. Aí se pudessem estar duas estrelas sair de suas posições nos confins do espaço e começar a se aproximar uma de outra, ao longe das estrelas celestes, século após século, aproximando-se em velocidade incrível por saudação, mandando de tempos em tempos correntes de radiação e música, como se mandam beijos pelo caminho à frente de seu encontro. Portanto, imagine este encontro destas duas esferas do universo espiritual e não subestimará suas belezas ou poderes de movimento assim demonstrados. Deixo-os assim, vou cuidar de meus afazeres, e todo o tempo a luz intensifica-se e o povo da cidade conta as novidades, e sorte tem que ver nesta hora, e relembra um ao outro que encontra aos que chegaram tarde, e o que transpirou então de novas glórias nunca dantes vistas naquela cidade, enquanto eles eram cidadãos.
Assim cada um vai para seus trabalhos em expectativa feliz, pois todos os visitantes aqui trazem alegrias e alegrias recebem em si mesmos de seus anfitriões e levam de volta ao seu próprio povo quando novamente partirem. Agora eu gostaria de poder descrever para vocês o encontro. Isso não posso porque é uma das coisas que não são possíveis de trazer em palavras da terra. Mesmo até aqui tenho me embaralhado muito e somente foi possível pintar uma cena dando voltas e cortando do todo as mais belas partes e dando-lhe somente uma estrutura de esqueleto para fazer uma imaginação se basear nela. Se a glória de tudo aquilo na separação for 10 vezes mais gloriosa do que fui capaz de redigir, de que me serve a linguagem para dizer a vocês da mistura daquelas duas glórias quando estiverem juntos? Pergunta. O céu se transformou numa labareda de luz e milhares de seres cintilando aqui e ali, com muitas espécies de animais de transporte e vagões de diferentes construções, estandartes, expedientes e fascinantes, radiantes, reluzentes, luzes e cores e vozes que eram como instrumentos de música caindo por sobre nós, conforme eles circundavam e circulavam nos céus acima, como chuva dourada mesclada com flores lilás e diamantes. A Rapsódia pergunta. Sim, amigo, para aqueles que medirem o céu pelo par da assento cerimonial da terra, espalhafatoso de falso brilho em seus adornos e desempenhando numa atmosfera que, comparada com o nosso plano, é como comparar a névoa com o brilho do sol. Ainda no meio de toda a estúpida umidade da terra e da vida terrena, vocês próprios não são da terra, mas potencialmente daquelas esferas celestes. E por causa de seu destino, seja você, portanto, não tão sórdido para se aviltar com o nariz no cheiro do ouro da terra que se decompõe e que não é de primeira nem de perene qualidade. Use aquelas coisas que tem e seja feliz por seu mundo ser amplamente ordenado e tão maravilhoso como é, mas não avalie este lugar pelo que acha normal naquelas esferas inferiores. Olha adiante, amigo e tutelado, pois isto é seu e todas aquelas belezas e delícias que temos feito você crer. Estenda sua mão com fé e deixarei cair nela uma pequena pedra de todos estes tesouros celestes. Abra seu coração para nós e nós inspiraremos em seu seio alguma música e o amor que serão seus no futuro lá. E assim, enquanto isso, esteja contente e faça o que for possível. Manteremos sua herança segura e salva até sua chegada, e portanto faça seu trabalho tão confiante, tão bem quanto possa. Você e todos os seus que virão a nós como reis e príncipes de linhagem, por sua vida é por todos, porque sua vida é por todos os que amam o sagrado como ele amou, e porque ele amou sua beleza, não recuou ao fazer o desejo de seu pai, a quem os homens escarneceram e porque o crucificaram. Siga neste caminho, pois este caminho levou ao trono e levará você também, você e todos os que cumpriram suas partes nobremente com amor. Por isto ele é seu rei. Segunda, 8 de dezembro de 1913. E agora, meu amigo e tutelado, tenho em mente, nesta noite continuaremos aquilo que de início impressionei você. Aquela nuvem violeta de glória e da minha própria esfera estavam mescladas, e quando eu olhei para cima vi como disse a você, o movimento daqueles que estavam dentro. Aí a glória espalhou-se pela nossa cidade, e todos os prédios e árvores e pessoas e todas as coisas estavam banhadas naquele chuveiro violeta dourado, e tomou um aspecto mais amoroso por causa do batismo. Pois você entenderá que foi de uma esfera mais avançada que a minha que os visitantes vieram. E ninguém vem sem trazer bênçãos para serem deixadas de presente. Quando partiram, nós recebemos aquilo que nos autoriza a ir mais próximo ao passo seguinte. E toda a cidade resplandeceu com algo a mais de sublimidade do que até aqui tínhamos. Agora houve a chance de que eu tivesse o que fazer no templo naquela hora, e para lá fiz meu caminho ao longo da trilha da montanha. Foi uma longa subida, mas costumeiramente fui a pé para meditar e preparar-me para aquilo que tinha a fazer em tal ocasião como esta. Aqui e ali ao longo da trilha de subida há santuários colocados um pouco afastados do caminho, como os que há em muitas regiões da terra. Conforme me pus adiante de um deles, um pouco afastado, cobri meus olhos com minhas mãos
e fiquei ali um momento para comungar com ele, que dá sua vida, dá força a nós, que de sua vida dá força a nós, para que o sigamos na estrada do céu. Assim foi e não foi, assim foi e não ouvi quando alguém chegava perto de mim, até que seus passos estiveram próximos, já na trilha atrás. Então ele cessara, e eu, tendo acabado minhas preces, virei e me vi aqueles cuja luz dizia de seu grau, que não eram o meu, mais alto nas esferas. Então inclinei-me a eles e deixei que meus olhos fitassem o chão, e esperei que eles dissessem de sua vontade e seus propósitos em relação a mim. Mas fiquei ali, e eles não falaram comigo. Então, ficando claro seu silêncio, levantei os olhos e olhei para eles. Primeiro para o cinto de seus mantos, para entender de que ordem poderia ser. Aí entendi que eram aqueles mensageiros que atendiam seu chefe em suas caminhadas. Ambos eram o que você chamaria de ajudantes de campo de seu líder. Então, enquanto eles ainda continuavam em silêncio, olhei suas faces. Estavam iluminados por um sorriso, e graça não lhes faltava em seu sorriso. Então, rapidamente os olhei. E primeiramente por discernir pouco, pois não era fácil poder penetrar em sua radiação cintilante em torno deles, para ver se seus rostos e saber se os conhecia ou não. Mas absorvendo um pouco de seu poder, como de outras vezes, consegui reconhecer suas fisionomias. Então entendi. Eram dois antigos camaradas que, quando trabalhamos juntos perto do plano da Terra, juntos brigamos por almas e vencemos, tirando-as das regiões mais escuras para a luz da presença. E fui seu ministro então, e companheiro deles. Vieram a mim quando vieram a mim quando pelos meus olhos perceberam que os reconheci, tomando cada minha mão, subimos junto à colina em direção ao plato do templo. Beijaram-me primeiro em cada face, compartilhando dessa forma comigo a sua força, sua companhia e sua conversa. Ou quanto contentamento e grande prazer naquele passeio, quando eles, que são mais evoluídos que eu, falaram primeiramente dos velhos tempos e dos que trabalhamos juntos, e conduzindo gradualmente a conversa, falaram dos tempos atuais em minha própria esfera, e contaram na sequência de sua própria, mais brilhante, mais gloriosa, para a qual brevemente talvez eu seria chamado. Então chegamos ao templo, e o caminho não pareceu tão longo como das outras vezes, por causa da beleza de suas presenças e o entretenimento da conversa que tiveram comigo sobre a glória de suas casas. Eles traziam uma mensagem ao responsável pelo templo. Dizia que seu chefe e senhor viria a qualquer hora brevemente, juntamente com o nosso governador, para abençoar o templo e oferecer um culto ali, para si mesmo e seu séquito, e para a cidade da qual, chegada a hora, ele era convidado. Pergunta: poderia descrever o templo para mim, Zabdiel? Resposta: aquilo que for capaz de fazer com suas palavras ao meu dispor, farei a você. Não há paredes entre a fachada e o topo do precipício. Portanto, o templo é visto mais claramente da planície, um pouco mais distante dos muros das cidades. Ergue-se transparente da plataforma de rocha, um arco sobre o outro, remontando-se em perfeita harmonia e em cor, crescendo em intensidade conforme os arcos mais altos são alcançados. Não consigo dizer a você qual é a cor dominante, porque vocês não a têm aqui na Terra. Se puder chamá-lo de combinação de rosa e cinza, é tudo que posso fazer. E não lhe dá uma ideia muito exata de seu aspecto. Mas deixemos este detalhe, e de fato vou me detalhar mais na descrição da arquitetura em si. Não há um grande pórtico único, mas na maioria das catedrais, mais 5 são de diferentes construções e envergaduras, e são construídos assim para acomodarem aqueles que aqui chegam para o culto. Se todos fossem admitidos por uma única entrada, aqueles de menor poder experimentariam uma irritação que os tiraria da concentração à reverência, enquanto estivesse ali. Portanto, estas 5 portas-caminhos são feitas para conduzi-los à nave, onde podem recuperar suas forças. Aqui prestam seus primeiros votos e devoções. Então passa para o grandioso salão central do santuário, onde mesclam todos juntos sem desconforto. Há uma torre quadrada sobre o espaço central, aberto no topo em direção ao céu amigo,
em direção ao céu acima. E sobre a torre está uma nuvem móvel e luminosa, que é velha como Shekinah, o lugar de habitação do qual, em certos tempos, desce ao templo e sobre os devotos um acesso à sua vida e bênçãos. No lado posterior deste espaço há outra nave, e aqui há anjos que vêm encontrar-se com os que são chamados. Estes prestam seu auxílio a nós, ensinando daqueles mistérios que são dos reinos superiores, e somente os que progrediram muito podem receber seus ensinamentos, pois são muito elevados em sabedoria das coisas divinas e poderes, e também são dados parcimoniosamente, porque como a mariposa é destruída pela chama que ela busca tão ansiosamente, assim também é impunemente que a sabedoria mais alta pode ser dada ou obtida. Assim também não é impunemente que a sabedoria mais alta pode ser dada ou obtida. Para a parte mais interna do santuário jamais olhei, porque minha hora ainda não chegou, para que eu tenha esta permissão, e quando chegar eu estarei pronto. Não serei chamado antes de estar completamente preparado. Antes que avance a minha próxima esfera adiante, devo passar pelos ensinamentos que há por aqui, e somente assim, em direção a isto, estou presentemente me esforçando. Eu havia lhe dito alguma coisa daquele poderoso santuário, mas com vacilação, porque é gloriosa demais para transcrever em suas palavras. Sobre este tema, São João da Revelação esforçou-se para dizer a seus companheiros que eram menos favorecidos que ele, mas apenas pôde dizer das pedras preciosas e pérolas e luzes e cristais, e nada mais. Bem, esta é a minha situação presente, meu irmão, e eu estou parado. Portanto, permita-me deixar isto assim, com alguma pena para não poder fazer mais que isto, que permaneça tão falho perante a glória que coroa e envolve todo aquele templo que está naquela montanha celestial da 10ª esfera, nestes longos alcances de progresso em conhecimento, sabedoria, poder e força e bênçãos, em direção a Ele, que é o sustento e a origem de todos eles. Pergunta: Zabdiel, sinto como uma tensão a vir nos próximos dias. Acha que deveria vir dia sim, dia não, ou em todos os dias que possa, como agora? Resposta: como queira, amigo, somente lembre-se disto, que o poder está aqui agora e pode não continuar. Vou sustentá-lo até onde posso, e quando isto falhar por causa de suas limitações, aí nada posso mais. Farei com que minhas jornadas sejam tão completas quanto consigo. Entretanto, enquanto você estiver em estado de receptividade, mas faça como achar bom. Se decidir continuar diariamente, então não ocupe sua mente com outros escritos mais do que o necessário. Cumprimento zeloso de sua obrigação com o seu povo e amigos. Faça exercícios e recupere-se fora de casa, o tanto que sinta que seja útil, e eu darei a você o que eu posso de meu poder e sustentação, mas minha habilidade em dar é maior do que a sua de receber. Portanto, sinta-se capaz, venha diariamente ou tão frequentemente quanto suas obrigações permitirem. Nós não falhamos nenhuma vez até agora, e permita que continue assim. O Divino Eterno Presente, terça, 9 de dezembro de 1913. Então você veio a mim, meu tutelado, conforme desejei que viesse. Penso que não vai achar meus esforços fracos demais. Mas esta noite preciso ser capaz de dizer algumas coisinhas que serão úteis a você e a outros, pois há forças por aqui que o capacitarão mesmo que não saiba, e eu as uso para pôr meus pensamentos em ordem diante de você.
Portanto, não hesite com sua desconfiança de suas próprias faculdades para reproduzi-las. Quando você não estiver com forças à altura para fazer isso, eu o informarei e fecharemos o livro nesta hora e dedicaremos nossas mentes a outras questões. Agora dei-me sua mente para que possa continuar no caminho que desejei para esta noite, para o que deverá ser dado conhecer de mais aprofundado nos afazeres daqui da 10ª esfera. Somente lembre-se sempre de que sou obrigado por necessidade em minha narração de adequar minha descrição em alguma medida nas condições em que são encontradas nas esferas mais baixas que a minha, mesmo porque, digo uma vez mais, estes cenários ficam muito reduzidos dentro do âmbito da linguagem das imagens da Terra. Isto é necessário, digo, por não haver como se pôr em um alqueire de trigo em uma medida de quartilho, nem limitar a luz dentro da escuridão de uma caixa de joias de chumbo. O santuário do templo, do qual falei, não é apenas para o uso dos devotos, mas também para a instrução daqueles que já podem para recebê-la. Este é o curso superior da esfera, e somente aqueles que passaram pelos anteriores podem vir aqui para seu aprendizado final. Em variados pontos daquela região há outras escolas ou faculdades, cada uma para alguma aula especial de instrução e sabedoria, e algumas para a coordenação de alguns destes ramos agrupados. A cidade em si tem 3 destas faculdades, onde aqueles que passaram por aqui, por aquilo que chamei de escola provinciana, vêm para aprender o valor relativo dos vários ensinamentos que receberam e combiná-los, coordenando-os em muitas esferas. Esta linha é seguida, mas cada esfera é contínua e também é o avanço da esfera inferior a ela. Então, da mais baixa para as mais altas esferas há um sistema graduado de progresso, e cada passo adiante implica numa capacidade adquirida não somente de poder, mas de alegria no uso dele. Os instrutores são na maioria aqueles que foram qualificados para a próxima esfera adiante, mas que escolheram ficar para ensinar aqueles que, por seu turno, deverão sucedê-los quando finalmente forem para o seu próprio lugar de residência. De tempo em tempo, estes preceptores realmente fazem sua jornada para a esfera superior e retornam para continuar essa tarefa, pois eles são capacitados para enfrentar sua glória alcançada, enquanto aqueles que estão num degrau mais baixo não são. E também vem para ali, uma vez ou outra, alguns das mais altas esferas que estão indo para as mais baixas, para um intercâmbio amigável, uma conversa com seus companheiros que ensinam aqui, e estão quase sempre se condicionando a si mesmos de acordo com o ambiente daquela esfera inferior a eles, para que possam compartilhar algumas palavras amorosas de encorajamento a seus alunos. Quando o espírito de uma destas esferas desce para a terra de vocês, se faz necessário para que ele possa fazer contato com os que habitam ali um condicionamento de si próprio da maneira certa, e isto é em um maior ou menor grau. Então, isto será que entre as mais altas e as mais baixas condições encontradas nas esferas de várias qualidades e elevações. Mas é mais fácil para nós comungarmos com algum de vocês que com outros, e de acordo com seu grau de avanço espiritual. Assim é, digo novamente, aqui no mundo espiritual. Há aqueles na terceira esfera que sabem da presença daqueles da quarta ou quinta, ou ainda das mais altas esferas, por causa de seu desenvolvimento espiritual acima de seus companheiros. Se para estes últimos, tais visitantes, desejam se tornar visíveis e audíveis, devem se condicionar o mais completamente ao ambiente daquela esfera, e assim o fazem. Esta descrição está fora da linha traçada, e você verá o que parece primeiramente complicar a vida aqui realmente serve para um arranjo ordenado. Os princípios condutores que governam a comunhão de santos na terra com aqueles que passaram para o mais alto são produzidos aqui, continuados nos lugares mais altos acima, em sequência ordenada. E se você deseja saber o que regula nossa própria comunhão com aqueles acima de nós, então raciocine por analogia, e terá um conhecimento tão justo daquilo quanto possível a você, enquanto ainda encarnado na terra. Pergunta. Obrigado. Poderia descrever um pouquinho mais em detalhes a cidade e o campo da 10ª esfera? Resposta. Sim, mas primeiramente quanto ao nome 10ª esfera, é assim que a chamamos para abreviar, mas em todas as esferas há outras esferas em contato.
O que chamamos de décima traduz a sua nota dominante, mas a harmonia das esferas é única e mesclada. Por esta razão, o homem pode aspirar àquela acima dele e será alçado a ela pelo contato com aquela zona de interpenetração da sua própria. Mas também, tendo progredido para a sétima, por exemplo, ele está iniciado em todas aquelas esferas abaixo, através das quais já passou, desta forma como outros descem até ele. Assim ele pode ir lá embaixo até as outras, assim que se condicionar sempre de acordo com aquela esfera para onde vai. E ele pode de sua esfera atingir mediante seu poder as esferas abaixo. Isto nós fazemos continuamente, sempre com nossas próprias projeções de nossos conhecimentos e poderes para ajudar aqueles na Terra com os quais estabelecemos contato. Nem sempre saímos de nossas casas quando socorremos vocês, mas há ocasiões que assim fazemos, conforme a necessidade compele a isto. Pergunta: onde você está agora, na sua própria esfera ou aqui na Terra? Resposta: eu agora estou falando de bem próximo a você, pois embora eu conte com poucos tijolos e argamassa, levando-se em conta a sua condição de encarnado e sua inabilidade de elevar-se acima de você mesmo, é necessário que eu me encontre com você no caminho. Por isto eu venho e permaneço em contato. Senão você produziria meus pensamentos, mas não na ordem de maneira que eu quero. E agora, para responder a sua pergunta sobre esta região, que é a minha, busque na mente as palavras com as quais iniciei esta noite, e dir-lhe-ei: a cidade espalha-se em torno da base da montanha. Entre os muros dela e o lago estão as mansões e seus campos, que se estendem à direita e à esquerda, e a maioria se aproxima do lago. Nós embarcamos na água e tomamos um rumo diferente em frente, e chegando à margem oposta, achamos-la coberta de árvores, de muitas espécies que são somente encontradas aqui nesta esfera. Aqui também vemos caminhos decorados, e tomando o que está à nossa frente, faremos uma longa jornada para o interior, e ao término deste caminho surge uma clareira. Nesta clareira há uma estátua, é de uma mulher que está em pé, olhando para cima, para o céu no alto. Seus braços estão ao longo do seu corpo, e seu longo vestido não tem ornamentos. A estátua foi colocada ali há muito tempo atrás, e permanece olhando para cima por muitas épocas. Mas você está esgotado esta noite, meu irmão. Por isso, devo deixar este tema e retomá-lo, se puder, em outro momento. Olhe para o alto com a face da estátua, como a face da estátua faz, e receberá um batismo de luz sobre seus olhos, para que possa ver algumas das glórias que ali estão. A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen.